Olá, seja bem-vindo a mais um programa Comunidade em Foco. O nosso programa tem por objetivo aproximar as entidades, instituições e organizações da nossa cidade com você que acompanha as atividades legislativas pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. O nosso bate-papo de hoje é com os representantes da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani. Localizada no bairro Rio da Luz II, a Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani foi criada a partir da separação dos membros da Sociedade Rio da Luz. Fundada no dia 25 de abril de 1975, a Sociedade Guarani realiza suas atividades no Salão Schink, construído no ano de 1957. O nome da sociedade é devido à existência de um time de futebol, do qual muitos sócios participavam e cujo campo fica ao lado da sede. As atividades iniciais da sociedade baseavam-se no futebol e na prática do tiro, além, é claro, das festas de rei e rainha. Desde o ano 2000, a sociedade realiza a Sommerfest, festa de verão, que realiza-se todos os anos no mês de outubro e conta com a participação das sociedades vizinhas. O programa Comunidade em Foco recebe os representantes da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani, o senhor Almiro, o Dirceu e o Cristian, cada um deles representando uma geração diferente da diretoria da Sociedade Guarani. Sejam bem-vindos ao nosso programa Comunidade em Foco. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Dirceu, qual é a principal missão da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani e como ela evoluiu desde a sua fundação em 1975? Então, a Sociedade Guarani, ela sempre preza para incentivar e desenvolver as práticas esportivas em relação ao tiro, o futebol e o bolão em cancha rústica, que hoje a gente também não tem a estrutura montada, mas a gente participava também. Como também as festas da tradição alemã, que são as buscas de rei e rainha na comunidade em geral. Muito bem. E quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente pela sociedade para manter as suas atividades e a infraestrutura? A principal dificuldade sim, que a gente tem hoje é a questão do público, né? Os jovens se interessarem por essas tradições, até o pessoal ele vem participar, mas é cada vez mais difícil de a gente encontrar assim, um representante que queira fazer parte da diretoria, puxar à frente, e nesse sentido assim. E outra dificuldade sim também é a questão da estrutura, né? Então hoje a gente está com uma estrutura precária, mas está tentando melhorar isso para que a gente volte a ter mais público nas nossas festas. E qual é a importância da Sociedade Guarani para o fortalecimento da cultura aqui da localidade e também da comunidade do bairro do Rio da Luz? Eu acho que é manter as tradições germânicas, né, onde a gente iniciou. Então, lá desde 75 é preservada essa tradição das festas de rei e rainha. Então, continuar com esse ritual e mantendo essa tradição que eu acho que é muito bonita. Eu cresci no meio disso, então gosto e participo por causa disso. É às vezes difícil, mas a gente tenta manter para que isso não morra, né? E Dirceu, como que é a tradição das festas de rei e rainha? Então a gente tem hoje, nossa sociedade ela realiza 2 festas de rei e rainha. A gente voltou a manter a tradição como era antigamente. Lembro que eu já fui rei por 5 vezes também, então as festas antigamente elas eram na casa da pessoa, então se saía da sociedade em busca do rei, fazia a festa lá à tarde, à noite retornava para a sociedade e mais tarde daí se tinha o baile. Então hoje a gente está voltando a ter essa tradição, as nossas 2 festas de rei e rainha elas são feitas à tarde com café colonial, para tentar manter essa tradição viva que até um tempo atrás a gente tinha mudado para a noite, mas se viu que às vezes não dava o público esperado, então manter a tradição que eu acho que é o principal, o foco principal, vamos dizer assim, né? E como é que os reis e rainhas são escolhidos? Hoje nas nossas festas uma é através do tiro e a outra é através do caneco. Então só as mulheres jogam no caneco, a pontuação mais alta do dia é que faz a festa no próximo ano, no caso. Muito bem. E como a realização da Sommerfest
contribuiu para a integração e interação entre as sociedades vizinhas e a comunidade local? Então, a Sommerfest se criou no ano de 2000, porque a gente já, ao redor das nossas sociedades, sempre tinha as festas anuais e a gente não tinha. Então, se pensou por vários anos. Eu lembro que eu era bem mais novo na época, tinha acho que 14 anos, mas participei de todas as edições que teve até hoje. Então, ela foi criada pensando numa festa anual. Na época, ela começou no mês de dezembro. Mais para frente, a gente até alterou essa data, porque em dezembro daí começou a se ter muitas festas de encerramento e não dava mais público. No início também era 3 dias. Hoje, muito por conta da nossa estrutura, a gente também reduziu, está em um dia só, está sendo realizado só aos sábados. Então a gente precisa primeiro readequar a nossa estrutura para novamente poder abranger a estrutura para a festa, para poder ter mais público, vamos dizer assim também, né? E ela iniciou ali na época, tinha bailes na sexta, no sábado e no domingo. No domingo, então, a gente convida as sociedades co-irmãs que participam, onde que a gente também participa dos desfiles anuais, das festas anuais deles. Então a gente retribui e eles depois na Sommerfest eles voltam aqui para estar representando de novo e fazendo essa tradição para não morrer, vamos dizer. Como a prática do futebol e do tiro contribuem para a identidade da sociedade guarani e quais são os benefícios dessas atividades para os membros e para a comunidade em geral? Então, vou começar pelo futebol. O futebol diz na história que existia já um time de futebol antes mesmo da sociedade ser criada, diz que em torno dos anos de 1965, então a sociedade foi fundada em 75. Antes disso já havia um time de futebol, então esses membros eles juntavam e já tem o campo que hoje ainda está anexo à sociedade. Então desde lá eles praticavam o futebol e até o Guarani o nome é devido ao time de futebol e à tribo indígena da Tupi-Guarani, no caso, né? Então, se criou o nome através disso também. E sempre os times eram montados através dos sócios, né? Hoje, a gente não tem mais um time de adulto, mas nós temos uma parceria com a escola ADRL, que é uma escolinha de futebol aqui do Rio da Luz. Então, está preservando o campo, para não deixar morrer essa tradição. E nós somos, até nos últimos 10 anos, nós fomos 2 vezes campeão do Campeonato Varziano, aqui de Jaraguá do Sul. Mas hoje a gente não está mais com o time nativo, vamos dizer assim, né? Temos troféus aí que representam tudo isso aí também. Até eu, no ano de 2011, quando eu assumi de tesoureiro da sociedade, então naquela época ninguém não queria mais assumir a diretoria. A gente foi feito acho que 2 ou 3 reuniões, onde na época meu pai, Almiro, fazia parte da diretoria, ele assumiu de presidente e eu assumi como tesoureiro. Mas porque eu gostava do futebol e antes disso eu já tinha começado a manter o campo, que estava no mato na época e tal, ninguém estava mais cuidando. A gente voltou a limpar e daí em 2012 a gente começou a montar um time que eu fazia parte também na questão de diretoria e onde que a gente veio a ser campeão 2 vezes do Campeonato Varziano aqui de Jaraguá do Sul. A tradição do tiro também, acho que vem de anos, que não me lembro da ideia de quando, mas a gente participou de todas as edições da Schützenfest. Não são todas as sociedades que têm esse feito, mas a gente tem. Então a gente sempre tenta preservar essa tradição do tiro também, que é o tiro esportivo, né? A gente incentiva os jovens que através disso permaneçam nas sociedades. Acho que é através disso, do tiro, do futebol, que a gente consegue trazer as crianças a também virem participar. E acho que é uma tradição muito bonita isso aí. Que eu faço parte tanto do tiro, do futebol também fazia na época que nós tinha. Hoje a gente não consegue abraçar tudo, porque também está à frente dos projetos da sociedade e tudo mais, então fica difícil de estar por todos os cantos, mas a gente está sempre incluído em tudo que é coisa que tem na sociedade, né? Aí o tiro também a gente participa tanto dos campeonatos oficial da associação, da Axtive, que é da Schützenfest no caso, né? E também participa de um campeonato intermunicipal, onde tem sociedades de Pomerode e uma de Rio dos Cerdos e nós de Jaraguá do Sul.
E de que maneiras a sociedade guarani preserva e promove as tradições culturais, como as festas de rei e rainha, e como essas tradições têm evoluído ao longo dos anos? Então, as festas de rei e rainha aqui na nossa sociedade, então a gente tem essas duas festas, uma que é em abril e a outra em agosto. Faz-se a busca das majestades, retorna ao salão, então é servido um café aos presentes. A questão da evolução, eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil de o público jovem querer participar. Eles vêm na festa, se o rei convida e tal, eles vêm, participam da festa, mas eles querer fazer uma festa cada vez é mais difícil. Então a gente sempre vê ou é as mesmas pessoas que fazem novamente no próximo ano, ou se não é uma e outra pessoa que vem, faz um ano, mas depois também não quer mais participar. Então acho que isso é uma dificuldade que a gente tem hoje de manter a nossa tradição. Mas a gente está aí tentando mudar o pensamento das pessoas para que isso continue, que eu acho que é muito importante também para a comunidade em geral. Então hoje a gente está tentando melhorar a nossa estrutura também para que as pessoas sintam e venham participar da sociedade para que a gente possa estar mudando esse rei e rainha também na participação das festas de rei e rainha. Dirceu, a sociedade ela foi incluída na lei de incentivo ao esporte. Como que vocês imaginam que essa lei então vai contribuir para a manutenção do espaço da sociedade e até mesmo das suas tradições? Então esse é um projeto que a gente chegou até essa, vamos dizer, fase que hoje o projeto ele está aprovado. É um projeto de lei de incentivo ao esporte, que através da parceria que a gente tem com a escola ADRL do futebol, então a gente veio a conhecimento desse pessoal que faz esse tipo de projeto. Esse projeto que, se a gente conseguir captar o recurso, que a gente hoje depende disso, vai fazer um incentivo de uma escolinha de tiro de 120 alunos, que é desde crianças até adultos e idosos. Então acho que através disso também a gente consiga trazer a comunidade para vir participar, facilita. Eu acho que é um incentivo que é muito importante. E é outra coisa que a gente foi atrás, que eu desde que assumi de tesoureiro lá no ano de 2011, fui atrás de ver esses programas de incentivo que tem e o que pode ajudar a gente. Então fomos atrás da escritura da sociedade, hoje está tudo escriturado, está tudo certinho, papelada. Através disso a gente conseguiu também essa captação desse recurso ali. No caso, o projeto está aprovado, mas dependemos do recurso das empresas, né, através do imposto de renda. Então a gente pede também que a comunidade em geral que conheça, para que possa indicar a sociedade também para que a gente consiga captar esse recurso, que a gente tem até janeiro de 2026 para estar fazendo essa captação. Hoje a gente também já tem esse programa do Incentivando Talentos, que é da prefeitura, que a gente tem a prática do tiro aqui na sociedade também, que acho que é de suma importância também para a gente não deixar morrer essa tradição do tiro, então já incentiva. Mas com a aprovação desse projeto, acho que vai abraçar ainda mais a comunidade, porque a gente vai conseguir atender mais pessoas da comunidade, no geral. E daí, além desse projeto que a gente tem captado ali, a carta de captação, a gente recebeu um recurso através do TAC, que todas as entidades aqui do Rio da Luz, as sociedades e mais 2 igrejas receberam. Então foi onde que a gente fez uma reforma na nossa cozinha, que antes a gente era tudo de madeira, hoje a gente conseguiu através do projeto fazer uma parte de material, reformamos toda a parte do telhado, mas ainda precisamos também fazer a conclusão, que o dinheiro não deu para tudo. E mais outro projeto que a gente também tem uma aprovação, que é de imóveis históricos, onde que a gente vai estar mexendo na parte do telhado, que é a parte lateral do campo de futebol. Mas fora isso, ainda vai ficar mais uma parte que a gente não vai conseguir concluir com essas 2 partes, que também estamos atrás ainda de recursos para ver se a gente consegue reformar toda a estrutura existente hoje. E depois, mais para frente, tentar fazer novamente o galpão anexo que a gente tinha do lado do salão. Quais são os planos futuros para a sociedade guarani em termos de expansão de atividades ou melhorias da infraestrutura? Então, hoje os planos são
melhorar a estrutura existente, né? Já como a gente vem falando da questão da cozinha, que eu acho que antes também era um ponto que a gente não conseguia alugar a entidade às vezes para fazer uma festa de aniversário, um casamento, coisa assim que a gente vê as nossas cidades vizinhas fazendo, por conta disso, que era estrutura precária e coisa e tal, até não atendia todas as normas exigentes hoje, né? Então melhorar ali a parte da cozinha, concluir, né? Melhorado já está, vamos dizer, mas terminar de reformar a estrutura existente e novamente fazer o galpão anexo ali, onde que a gente tinha um stand de tiro para treino, uma cancha de bolão rústico e também tinha uma copa com banheiros e coisa e tudo mais, mas devido à infestação de cupins a gente teve que demolir e hoje não tem mais. Então hoje a nossa estrutura ela é pequena para atender uma festa até no porte da Sommerfest. Por conta disso, então muitas vezes a gente quer colocar mais público, não consegue, ou se não temos que fazer alocação de tendas e lonas ali para poder atender esse pessoal, porque hoje a nossa estrutura não consegue abranger todo o público. E depois disso também a gente pode estar alugando para festas, atender a comunidade no geral, né? Não só os sócios, mas às vezes tendo uma estrutura boa ali a gente consegue também trazer mais sócios, porque o pessoal vai se interessar e ver que a coisa está bonita e tem estrutura para fazer um evento, alguma coisa assim familiar também, né? Não só da sociedade. Aí montado novamente aquela cancha de bolão rústico, que hoje a gente tem 2 equipes também que participam de torneios na região e hoje a gente está alugando estruturas de outras sociedades para estar realizando a nossa etapa, porque a nossa cancha a gente teve que desmontar devido à estrutura precária lá. E também, então, quanto ao tiro também, daí fazer a estrutura lá de novo, e a gente também está hoje em busca de uma arma para, vamos dizer, participar dos campeonatos da Schützenfest, que a nossa arma já é mais antiga, então hoje para a gente poder competir com outras entidades fica mais difícil. Então a gente fica mais no meio da tabela, como diz o outro, por causa dessas questões. Melhorar para cada vez atender melhor o público e a comunidade em geral. Para finalizar o nosso programa, gostaria que o nosso convidado deixasse uma mensagem final para todos os que estão nos acompanhando através da TV Câmara Jaraguá. Então, assim, dizer que a Sociedade Guarani está de portas abertas para toda a comunidade em geral. Pedir também que as entidades, as empresas, não só de Jaraguá, mas no geral, que queiram contribuir com os nossos projetos. A gente está de portas abertas para vir conversar e esclarecer dúvidas, se tiver alguma, para a gente apresentar as nossas dificuldades e também dizer assim que queremos atender a todos no geral, né? Não é porque é mais simples, alguma coisa assim, a sociedade não vai atender. A gente atende todos os públicos, desde que venham e sintam-se em casa aqui na Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani. Muito bem. Eu quero agradecer aos representantes da Sociedade Guarani, especialmente ao Dirceu, por esse bate-papo tão importante para a valorização da cultura germânica em nosso município. Parabéns por todo o trabalho realizado. E também gostaria de fazer um agradecimento especial para você que acompanha todas as nossas produções aqui da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.